Muito bem, pessoal, estamos de volta para mais uma aula e ó, é a nossa aula 19.1. Na aula 19.1, vamos abordar tudo, professor, tudo que é sobre criação de cabras. E na criação de cabras nós chamamos esse processo de caprinocultura. Claro que na aula 19 é uma aula assim de básica, geral, sobre os manejos de caprinocultura. E na aula do primeiro ano, vamos falar do que, professor Jefferson? Caprinocultura, manejos. E aí, pessoal, eu peço aí aos nossos estudantes que receberam todo o material, vai acompanhando lâmina por lâmina, tá bom? Meu diretor joga logo aí na tela para nós. Aí, meu diretor. Olha aí, pessoal. Caprinocultura. Professor, esse nome, caprinocultura, é um nome relacionado às atividades de criação para cabras. E nós vamos ver quais são essas atividades. Também vamos falar das raças, sistemas de produção, manejo alimentar e o mercado. Mas só para lembrar, galerinha, nós vamos falar sobre isso de forma geral, pois as próximas aulas, nós estamos na unidade 1 ainda. Nós vamos fazer uma imersão em todas elas, tá bom? Tá bom. Então aqui, ó, cabras, manejo e professor. Oi, só uma coisa, o que significa mesmo manejo? Manejo são as atividades que nós realizamos durante o processo de criação. Exemplo, pessoal, só para relembrar. Manejo, quando você tem seu cachorrinho, tu não tem que trocar a água do pote lá, do bebedouro do seu cachorro? Tu não tem que colocar a ração? Aí tu tem que limpar aquilo na hora que for trocar a ração? Não tem que dar banho nele? Não tem que vacinar o cachorro? Não tem que levar o cachorro tem que ter um localzinho dele? Então, todas as atividades que você realiza com o seu animal doméstico também são atividades que nós realizamos com os animais de criação. Aí, manejo são todas as atividades dentro de um sistema de criação. Ah, criação. E aí nós vamos ver. Mas, professor, oi, a aula é sobre o quê? Cabras. Às vezes, a gente se confunde. O que é cabra? O que é ovelha? Então, vamos aí desmistificar alguns nomes, né? Tem hora que você chama de carneiro, bode, cabra, cabrito, ovelha. Professor, quais são essas diferenças? Olha aí, pessoal. Principal diferença, a cabra é a fêmea, a cabra é a matriz. E aí nós temos um relacionamento, nós temos a fêmea, a matriz, e o reprodutor, o bode. Então, o bode é o macho reprodutor da cabra. E a união de uma cabra com um bode vai dar um cabrito. Então, nós temos aí, para as definições de bode, cabra e cabrito, se eu for falar de uma forma geral, a gente chama de caprinos. Caprinos ou caprinocultura são as atividades que envolvem o bode, que é o reprodutor, a fêmea, que é a cabra, e o cabrito, que é o filhote, o descendente. E esse descendente, nós temos que observar que durante o processo de desenvolvimento, ele vai mudando também esse nome. Então, para iniciarmos o processo de designação dos exemplares dos caprinos, nós temos aí caprinocultura. Então, caprinocultura é um ramo da zootecnia que trata do estudo e criação de cabras.
Tá bom? Estes mamíferos são herbívoros. Foram domesticados há cerca de 7.000 anos. Eu acho que mais, hein? São animais facilmente adaptáveis. Vários sistemas de produção. Ah, então eles são adaptáveis a vários sistemas de produção? Sim. Só para lembrar aqui para mim, meu diretor, professor, quais são esses sistemas de produção? Pessoal, sistema de produção ele é semelhante ao dos bovinos. Nós temos intensivo, semi-intensivo e extensivo. Claro que nós temos algumas estruturas diferentes. Quando a gente fala dos galpões, né? Ou quando nós vamos falar das instalações, pois existem as instalações da caprinocultura por reprodutor, instalações da caprinocultura lá para o reprodutor é o macho, é o bote. A cabra é a fêmea. Então, dependendo das instalações, nós podemos encontrar tanto sistema semi-intensivo ou extensivo. Tá bom? Vamos falar cada um dos três. Professor, qual é o melhor sistema de produção? O intensivo, o semi ou o extensivo? Vai depender de várias situações relacionadas ao seu, como é que eu chamo? A sua localização, não, desculpa, a sua propriedade, a estrutura geográfica da sua propriedade. Já não vai depender dos animais, porque quando a gente fala que determinadas raças, você pode realizar o processo de semi-intensivo, extensivo ou intensivo. Isso depende da raça também, qual é o animal que você vai usar. Mas em relação aos caprinos, eles são muito o quê, professor? Facilmente adaptáveis. Quando eles são bem adaptáveis, então o que vai mais gerar características para saber qual dos dois sistemas é a sua propriedade, a formação geográfica da sua propriedade. Vamos falar sobre isso também. Na tela, meu diretor. Olha aí, pessoal. Para iniciarmos, então, a caprinocultura, a cabra foi o primeiro animal a produzir alimentos, leite e carne, servindo também para a produção de pele e esterco. Então, toda a atividade de caprino, ela é utilizada, todo o seu produto. Como assim? Da cabra, né? Ou da caprinocultura. Então vamos falar de forma geral da caprinocultura. Nós temos produção de leite, produção de carne e também pele e esterco. Do animal se aproveita tudo. Mas, professor, temos que ressaltar uma coisa aí. Quando a gente fala, tem essa diferença, tá, pessoal? Não é igual a bovinocultura, porque tem pessoas que só fazem bovinocultura de leite, tem pessoas que só fazem bovinocultura de corte. Não é todo mundo que faz o misto, tanto leite. Aqui na caprinocultura são os dois, tanto corte como leite. Então aí tem que fazer o levantamento do rebanho, que vai ser direcionado para corte, que vai ser direcionado para leite. Aí o pessoal já pensa, então tudo que é relacionado a leite são as fêmeas, mas nem toda fêmea tem a característica para leite. Aí elas vão para corte. Tem que tomar cuidado nisso, aí tem que fazer o levantamento do potencial genético. É um melhoramento genético, porque a quantidade de leite produzido. As fêmeas que não têm essa capacidade ou não têm ainda essa formação, não serve, vai para corte. Tá bom? Tem que tomar muito. E os reprodutores. Óbvio, leva em consideração que são reprodutores. E aí nós não podemos, tem que saber a quantidade de macho, a proporção de macho para as fêmeas. Por quê? Para manter a qualidade genética do rebanho. E a qualidade genética do rebanho faz a gente lembrar do quê? Faz lembrar das raças.
Então, quais são as raças que nós podemos potencializar para corte e leite? Ah, deixa eu voltar. Eu estou falando de raças, mas deixa eu voltar um negócio aqui antes disso. É que eu falei corte e leite. Professor, e a pele, o couro, não é isso? Isso vai depender muito, pessoal. É do trato cultural. Trato cultural. Trato cultural. Qual o trato cultural, professor? Vai depender muito, não é nem trato cultural, desculpa, do manejo, né? Do manejo não manejo de higiene, mas também o manejo sanitário. Por causa de carrapatos, não pode, deprecia o couro, ferimentos no animal, ou esses ferimentos que causam cicatrizações que depreciam o couro. Muitos deles hoje já não usam piquetes com cerca com arame, né? Com aqueles arame com farpas. Então, por quê? Para não depreciar um possível produto. Então, só para a gente retratar que falou, não havia tocado sobre, então agora vamos para as raças, que são importantes para manter o que? A qualidade genética do produto. Nós temos então aí, ó, nos caprinos, produtor de leite. Então, existe, igual na bovinocultura, animais, exemplares, que têm a aptidão. E essa aptidão ela pode ser mantida de acordo com a qualidade genética do rebanho. Manter a heterogeneidade desse rebanho é importantíssimo para a produção do leite e produção de carne. Então, nós estamos olhando aqui, ó, leite. Nós temos a Saanen e também a Toggenburg. Saanen e Toggenburg. Você verifica o quadril, verifica o ubre desses animais. Claro que a Saanen tem uma estrutura marcada, óssea, para reprodução. Ela tem uma estrutura óssea para reprodução. E também o quadril bem mais largo que a Toggenburg. Mas qual é a característica da Toggenburg? Rusticidade. Claro que você não vai ter no mesmo animal características favoráveis para o sistema de criação. Não. Então, professor, se uma apresenta propriedades para a reprodução, por causa da estrutura da anca, por causa da estrutura do ubre, né? Eu estou falando Uber, é ubre. Então, a estrutura da Toggenburg em relação ao que, professor? A rusticidade. Então, claro que as características de manejo preventivo são mais intensas na Saanen. E outra coisa, pelagem. Em relação à pelagem, tolerância à temperatura, as duas têm a mesma proporção. Uai, professor, a Saanen é toda branquinha, a Toggenburg tem essa mancha marrom cinzentada, mas o que interessa é por baixo, o couro. O couro que não tem a pigmentação. E aí no couro, pessoal, não tem essa proporção de aquecer, absorver mais incidência solar. Então, a pigmentação influencia? A da pele? Sim. Mas o que manda é a do pelo? Sim, mas a que manda é do couro, a da pele. Tá? Claro que a gente tem que fazer um teste. O pessoal olha assim, né? Tem que fazer o teste da malhada, do potencial de malhar o pelo tricolor. Produtora de leite, nós temos a murciana, que tem um porte menor. Então, a qualidade da produção do leite não está diretamente com o porte, mas sim com o ubre do animal. A alpina americana tem uma qualidade. Quando a gente fala de produção de leite, não só é quantidade, mas são os sólidos solúveis e o teor de gordura que esse leite proporciona. E lá a mancha americana, claro que não é tão encontrada aqui no nosso estado.
Então, agora, as que têm a característica para carne, né, e pele. Então, professor, não fala só carne? Não. É carne e pele. A principal raça caprina produtora de carne é a Boer. Também a gente dá. Claro que essa estrutura que nós estamos vendo no Boer, pessoal, são estruturas desenvolvidas assim para os reprodutores, tá? E tem menor tempo de exposição aos piquetes, tá? E aí nós temos a savana, você vê que é um porte bem mais elevado do que as outras e tem maior resistência à insolação e também a parasitas. Isso é essencial, principalmente para que você queira a qualidade de couro e também carne. Nós temos a anglo-nubiana, extremamente rústica, climas secos, alta habilidade materna, produz leite, também tem aptidão para carne, ou para pele, desculpa, e boa qualidade. Professor, em relação à anglo-nubiana, pessoal, tem aí uma necessidade, apesar de estar extremamente rústica, ter que realizar a infraestrutura de galpões, tá bom? Devido a ela não ser tão tolerante a temperaturas muito altas. Claro que ela tem habilidade materna. Se tem habilidade materna, então a gente consegue cruzar ela com outras raças. Essa habilidade materna está diretamente proporcionada às fêmeas, a rusticidade aos machos. Então, quando a gente faz esse cruzamento, tem que se levar em consideração com a carga genética que os descendentes irão receber. No Brasil, foram desenvolvidas algumas raças que nós denominamos como crioulas. E aqui nós temos os exemplos: produtora de pele e carne, Mochotó, produtora de pele macia e flexível com relação ao couro e à carne, Morota. Nós estamos observando aí estruturas, né, que não há tanta necessidade de um determinado piquete e nutricional. No Brasil, aí nós também temos produtoras de pele e excelente qualidade de carne, a Canidé e a Repartida. Gente, a letra ali saiu errada, ali não é que está errada, ela caiu por essa, mas é Repartida, tá bom? É tudo junto. Repartida por causa dessa tonalidade, bem metade da proporção do dorso dela, tá bom? Essa é a Repartida. No Brasil também, produz aí uma das raças crioula, a Mambria. A Mambria, ela tem uma excelente qualidade de carne, produção de carne, em relação à palatabilidade da carne. Não em proporção, mas sim a palatabilidade. E pele, tá? E quando nós falamos de pele, é para fazer aquela flexibilidade na pele. Então, você não tem tantos insumos para manter aquela pele mais flexível e elástica. Por isso que a gente consegue ter essa qualidade. E a Angorá, parece uma ovelha, né? Produz pele de excelente qualidade e pode ser tosquiada para industrialização do pelo. Angorá. No Brasil temos algumas espécies aí de atenção, são as raças nativas, que é a Canidé e a Mochotó. Resistente, então ela tem uma certa rusticidade, tem uma garantia de desenvolver, né? Quando se tem alguma ação infecciosa, ela tem essa rusticidade de se recuperar mais rápido, claro, tanto a Mochotó como a Canidé. Grande maioria dos rebanhos nordestinos que não apresentam uma padronização, mas seria uma característica comum em relação à Repartida e à Canidé. São bem adaptadas às condições e as que constituem grande efetivo nacional. Quando a gente fala adaptadas a condições adversas, pessoal, elas conseguem se adaptar tão rápido a determinadas situações de clima, temperatura, chuvas intensas, quando tem uma estiagem prolongada,
que isso afeta onde? Na qualidade nutricional, por causa do pasto, o capim. A gente vai falar sobre o sistema de nutrição desse animal e a qualidade do teor de proteína depende do capim que você vai colocar no pasto. Mas tem árvores, quer dizer, não são árvores, né? São arbustos. Estou tentando lembrar o nome aqui de um arbusto, que elas têm uma palatabilidade muito boa e um teor de proteína é excelente para esses animais. E aí, o que se faz, professor? Não se tritura, né, esse arbusto para nutrir esse animal, mas faz silagem dele. Tá? Daqui a pouco acho que eu lembro, vou lembrar daqui a pouco. Vai falar daí aqui para frente. E os sistemas de produção, professor? Aqui, ó, sistema de produção deve ser elevado em conta da disponibilidade de animais, raças desejadas. Nas proximidades, o sistema de produção a ser escolhido, pois isso garante um investimento mais bem aproveitado e de um retorno financeiro positivo. Quando a gente fala que o sistema de produção deve ser levar em conta a disponibilidade de animais, significa o quê, professor? Vai depender da sua propriedade. Lembra que eu falei lá no início? Por se tratar de forma geral, animais rústicos, de forma geral os caprinos, depende da sua área, porque cada raça necessita de uma determinada área quadrada. Então, dependendo da sua propriedade, você já vai começando a selecionar as raças. Lembrando que 25% da sua propriedade, você tem a sua propriedade. Deixa eu ver se eu me faço entender. Você tem a sua propriedade. Vou fazer isso aqui, ó. Você tem sua propriedade. Aí essa parte aqui, ó, tu quer criar caprinos, vamos falar. 25% desse total, que eu não sei qual é aí, ó. 25% desse total, você tem que reservar para pasto. Pasto ou produzir o nutriente, se você for fazer em relação a intensivo. Qual é a porção, professor, da minha propriedade? 30%. 30% vai ser dedicado à caprinocultura. Desses 30%, 25% é nutrição. Tá bom? Claro, vai depender da sua. Pode aumentar? Pode. Sempre é propriedade. E ó, isso quando a gente fala sobre plano, está em um setor plano ou um setor com determinadas áreas acidentadas. Para uma produção de carne, olha só, para uma produção de carne de qualidade, deve-se estar atento à alimentação adequada do animal, bem como ao controle e manejo da pastagem para que possa ser utilizado de melhor forma possível. Então, pessoal, quando se trata, né, de produção de carne, alimentação, controle e manejo. Como assim, professor? Dividir essa área em piquetes para que você possa fazer um revezamento da área que será o quê? Que será utilizada por determinada quantidade do rebanho. Então, por exemplo, se eu tenho... você tem um lote desse rebanho está em uma determinada fase. Se for na fase de desenvolvimento, é uma qualidade de pasto. Se for uma fase de engorda, é outra qualidade de pasto. E você ainda tem que alternar essa qualidade de pasto, meu querido. Claro, a lucena, acabei de lembrar. Esse arbusto, a árvore, o nome dela é lucena. Muitos utilizam a lucena de forma para que eles comam ela no pasto, in natura. Não. Há um processo de você fazer silagem da lucena para melhorar o teor de proteína que é absorvido pelo processo de digestibilidade desse animal. E aí, a lucena é mais recomendada para o sistema intensivo de produção. Aqui nós estamos... então, professor, já que nós estamos falando sobre o processo de produção,
Quais são eles aqui para o caprinocultura? Então, a classificação básica entre os três sistemas é o extensivo, o intensivo e o semi-intensivo. A escolha e a determinação destas três, pessoal, sempre quem vai levar em consideração é a estrutura da sua propriedade. Não é igual bovino de corte de leite. A raça é rústica, ela se adapta a qualquer um desses três sistemas. Você pode utilizar em qualquer um deles. Então vamos lá. No sistema extensivo, os caprinos são criados soltos no pasto sem necessidade das instalações grandiosas e de uso de tecnologia de produção. Tá? I close my eyes. Para isso, são utilizados animais de menor exigência nutricional. Olha aí, ó. Por quê, professor? Se você tiver uma propriedade que você ainda está formando o seu pasto e de início você já vai buscar animais de exigência profissional, exigência nutricional menor. Porque você está formando o seu pasto, você vai tentar melhorar a qualidade desse pasto. Por isso que você pode pegar animais de menor exigência nutricional, isso sim vai favorecer com que você melhore o pasto anualmente, tá bom? Isso auxilia tanto no processo de você escolher, como você está falando sobre o sistema intensivo, tá bom? Na tela, meu diretor. Com isso a gente consegue realizar todo esse processo de controle. Por quê? Eles serão criados soltos. Eles são criados soltos. E aí você tem que fazer essa revisão de pasto. Como você realiza esse processo de revisar o pasto ou alternar essa necessidade? Prioritariamente, para quem está iniciando a produção, o extensivo tem menos gasto. O intensivo tem menos gastos. Isso favorece com que você consiga melhorar essa dinâmica. Já no sistema, né, tem algumas desvantagens. As principais desvantagens do sistema extensivo são baixa produtividade e não recomendando para a produção comercial de caprinos. Ocupa grandes extensões de terra e possui riscos de predação. As principais desvantagens. Do sistema baixa produtividade não recomendado para a produção comercial de caprino. Ai, meu Deus. Para mim, meu diretor, meus queridos, eu sei que está escrito aqui. Vamos lá. Vem comigo. Vamos lá, vou ficar até desse lado aqui. Vou falar uma coisa para vocês. Desvantagens do sistema extensivo. Vamos ler contigo. Baixa produtividade, não recomendado para a produção comercial de caprino, esquece. Mão de obra. Professor, mas está escrito baixa produtividade. Mão de obra. Extensivo, solto. Você tem mão de obra em que fase? Formação de pasto. Mão de obra e investimento. Claro que a mão de obra é maior no intensivo, porque você tem que levar a comida para o animal. Você tem que realizar um processo de higienização mais dinâmica. Aqui, pessoal, a desvantagem do extensivo solto é você investir em pasto. Pasto de qualidade, a graminha, ou fazer lucena, capim-elefante, capim-cabelo, ou feno, que hoje se utiliza muito,
ou você desidratar. Você tem o pasto para o animal e também você pode colocar um pouco de feno, que é uma suplementação. E esse feno pode vir da utilização de 3 leguminosas. Nós vamos falar sobre nutrição. Então, é um investimento maior, porque o animal vai estar solto. Se você tem pasto de qualidade, com um teor mínimo de 87 a 96% de proteína, não tem como ele não diminuir o tempo para a engorda. Ocupa grandes extensões de terra. Para quem tem quantidade de terra disponível, não é uma desvantagem. Mas a desvantagem é o quê? Trabalhar essa terra para receber esse rebanho. Para receber não só o rebanho, mas você melhorar o solo. Aí vai depender. Porque quando você está trabalhando com extensão, meio extensivo, você também tem a utilização do esterco desse animal. Possui risco de predação? É verdade. Aí é uma não é que é uma desvantagem, você também vai ter que ficar mais atento. Pastorio não é diferente de gado, professor, não, porque o gado você recolhe, o gado você sempre está fazendo, você pega a moto, você pega o cavalo, vai ficar fazendo pastoreio também, você sempre tem que dar uma andada. Tudo tem desvantagem, mas eu não vejo isso como um problema. Eu vejo como uma intensificação da necessidade de quando você está fazendo em áreas grandes para extensão. E é um animal que sofre predação constantemente. Isso é verdade. E não é só de outros animais não, tá? Roubo, né, de exemplares durante a noite. Isso é. Aumenta aqui para mim, meu diretor. O sistema extensivo tem as suas subdivisões em relação aos piquetes. Consiste em um sistema inteiramente de pasto extensivo, no qual divide áreas de pastagem em piquetes. Sim, gente, para poder descansar. Então você tem que dividir em piquetes. Dependendo se você tem 1 hectare de pasto, e qual é a quantidade do rebanho que você vai colocar, você vai saber a quantidade de piquetes para você poder fazer o quê? A rotacional, né? Tantos dias eles estão no piquete, depois deixa descansando, passa para outro piquete, levando em consideração que você tem que ter corredores. Fazer corredores, tá? Claro, isso tem essa necessidade. A principal vantagem desse sistema extensivo são, em relação aos piquetes, fornecer descanso para as pastagens crescer, enquanto os animais estão em piquetes e outros. Evitar os animais comam, assim, os brotos. Mas quando eles estão pastando, quando o animal está pastando... Tá, o que quer dizer isso aqui, Jefferson? Eu não entendi direito. Evitar que os animais comam os brotos é assim, o animal está pastando, então ele está comendo ali, né, o pasto, a erva que você colocou, e na grande maioria são gramíneas. E aí quando ele come, ele está estimulando a ocorrer brotação, só que tem um determinado tempo, que tem que tirar ele para que os brotos se desenvolvam. Professor, então ele tem que saber correlacionar o tipo de pasto que eu estou lá para saber o tempo que aquele animal vai ficar. Claro, maior controle da pastagem e controle dos animais em relação também à verme. Nós vamos falar disso no processo sanitário. No sistema intensivo, os caprinos ficam confinados, ou seja, permanecem em currais com áreas restritas. Em algumas, tem que fornecer alimento, água. Claro que aí é mão de obra. Porque você tem que fazer a limpeza, você tem que fazer a desinfecção, você tem que realizar... Sim, agora o intensivo, além de você realizar uma infraestrutura maior do que o extensivo, tem a mão de obra. E aí a mão de obra e o controle sanitário pega ferrenho nisso aí. Essa cama tem um prazo de validade, a cama que eu falo é quando você coloca aí, né, um volumoso ou sarrapilha
para retirar um pouco ou diminuir a umidade, tá? E tem que tomar muito cuidado em relação aos primeiros focos de infecção. Os primeiros focos de infecção são importantes não deixarem com que ocorra no processo. E o sistema de produção vendo as suas vantagens no processo do intensivo. Maior produtividade do animal, check. Maior produção na área pelo fato de você usar mais tecnologia para a produção de alimentos, consequentemente assim, colocar o animal em maior número de animais em um determinado lugar, restrito, só que aí você tem uma demanda, né? Maior acompanhamento dos animais, possibilidade de prevenir doenças, sim, se eles estão tudo agrupados em um ambiente, é mais fácil de você observar algum processo de infecção. Mas se for no extensivo, é só você andar. Vai a cavalo, vai na moto e observa o animal. Claro que, pelo menos no campo, o processo de disseminação da doença é menor. Em curral, a disseminação é mais rápida. Então, um dia que o cara falta, não existe. O cara não tem final de semana, tem que ir de domingo a domingo. Principais desvantagens. Alto custo, sim. Não é nem alto custo com a alimentação. É alto custo com a estrutura. E quando eu falo estrutura, tanto a estrutura para produzir, pegar o capim, triturar o capim, levar esse capim, que é a mão de obra, disponibilizar, fazer a limpeza, se tivesse no pasto, não tinha limpeza para fazer. Então, professor, qual seria o melhor? Aí que depende, pessoal. Eu não posso falar assim que, olhando assim por cima, o extensivo é melhor. Não é. Né? Olhando assim por cima, você quer dizer que o extensivo... Mas quem é que vai falar isso para mim? Se tu tiver área, meu querido. Professor, eu quero esse animal, esse lote, sair o mais rápido possível. O intensivo. Ou semi-intensivo ou intensivo, o animal fica menos tempo engordando, então ele tem um fluxo maior. Mas aí tu tem uma demanda de reposição de lote. Porque não adianta. Tá entendendo? Não adianta. Você, né? Aqui. E o sistema semi-intensivo? É quando você também... o semi-intensivo você tem aí algumas estruturas necessárias para que você faça a reposição. Principais vantagens, melhora o índice de... mas o semi-intensivo, na grande maioria, é quando você vai vender o animal. Eu não crio para abate, eu crio os filhotes para outra pessoa criar. Eu produzo filhotes e antes da idade, né, de entrar em engorda ou em reprodução, eu vendo para as pessoas colocarem engorda. Tem isso. Aí tem vantagens, tá? E melhorias do processo de reprodução. Quais são as melhores? Manejo alimentar, né? Que nós estávamos falando, a aptidão alimentar desses animais. Em propriedades menores, quando a gente está falando, ou você vai dividir em piquetes e ter aí um volumoso, ou você vai fazer com que ocorra a produção. E aí nós temos divisões. E a gente pode usar essas divisões, mas aumenta a mão de obra. Uma das alimentações que a gente faz é a suplementação alimentar, com ração. Mas o que é usado? Volumoso, capineira, feno, silagem. Quando a gente está falando da capineira, feno e silagem, tem que ter 25% da propriedade para produzir isso. Também tem a suplementação por grãos e farelos. E claro, nós temos aí os locais que tem que realizar aí o processo de higienização e o processo de facilitação de prevenção, demandas de prevenção. Estou tentando lembrar o nome do galpão, né? Existe um galpão, existe o... Agora não estou vendo o nome. O nome não veio direito agora. E em relação ao mercado,
é a carne, a pele e carne, pele, leite, derivados e os insumos, que são as fezes, que é para realizar o processo de esterco e adubação. Para mim, meu diretor, no finalzinho deu um branco, porque eu estou querendo lembrar o nome de uma estrutura que apareceu e eu não falei, mas daqui a pouco a gente volta para fazer aquele bate-bola, jogo rápido. Eu lembro o nome dessa estrutura, pelo amor de Deus. Daqui a pouco, tchau!